E aí, pessoal, estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta. E como eu tinha prometido, hoje estamos de volta aqui para responder algumas perguntas que ficaram abertas do último vídeo que o projeto fez. E muitas pessoas deixaram algumas dúvidas aí, e vamos respondendo agora o que o pessoal deixou. Eu peguei um apanhado geral dessas perguntas, né? E coloquei aqui uma espécie de roteiro, né? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, interessante que a última live que nós fizemos, né? É aquela história, né? Tem pessoas chatas mesmo que entram no chat para tumultuar, né? E como o meu chat não tem, quer dizer, tem um moderador, mas o moderador não fica muito em cima no pé das pessoas, né? Mas daqui em diante eu decidi que quando a pessoa se torna uma pessoa chata, do tipo, ela não vem buscar informação ou trazer alguma informação, mas simplesmente tumultuar o Hangout, principalmente aquelas histórias, porque quem tomou picadinha vai acontecer isso, eu não tomei porque eu sou melhor que vocês, vocês são melhores que eu. Quer dizer, essa história é uma história assim chata, porque a questão de você tomar uma picadinha ou não é muito particular de cada um, tá? E a pessoa ficar o Hangout inteiro atormentando os outros no chat por causa disso ou daquilo, se tomou ou não tomou, e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que lá. Ou seja, a pessoa está lá justamente para tumultuar e para tirar o foco da palestra e principalmente atormentar muita gente que está interessada justamente a trazer uma certa quantidade de informações e também trocar informações no chat e ouvindo a live. Então essas pessoas chatas daqui para frente, quando se tornarem chatas, elas não vão ser retiradas de imediato do Hangout. Algumas vezes até que podemos fazer isso, mas pode ter certeza que elas não voltam para cá nesse canal comentar nada, absolutamente nada. Porque o que eu tenho a impressão é que muitas pessoas vêm no chat despejar um caminhão de lixo e ficar sapateando na titica para encher a paciência de muita gente. E eu percebi que o pessoal ficou chateado, então vocês me desculpem, né? Porque infelizmente tem pessoas malucas que resolvem fazer isso, né? E aí começaram a falar, mas como que um desperta para tomar picada, não sei o que, não sei o que lá. É uma cambada de chato, uma cambada de imbecil, né? Como eu já falei, todo remédio tem os seus efeitos colaterais, seus riscos. A gente não discute isso, mas alguns são necessários, né? E nem por isso eu me tornei maluco tomando a picada, ou menos desperto, ou mais desperto, ou sei lá o que. Porque esse tipo de imbecilidade que é colocado no chat, eu abomino e não aceito. E já falo de antemão, quem fizer de novo não vai comentar nunca mais nada aqui no projeto Terra Oculta por usar o canal como um instrumento de tumulto. Mas vamos lá então. O pessoal nos deixando algumas perguntas aqui, eu vou começar dando uma olhadinha aqui. Kátia Silva, tudo bem, Kátia? Caio, você acredita que acontecerá um pulso solar e modificará a Terra? Bom, isso está sendo falado muito na internet, né? Aconteceu no final do século XIX, uma tempestade solar muito forte que queimou muitos telégrafos, né? Linhas de telégrafos no Canadá. E isso acontece de tempos em tempos, é algo natural. Ultimamente o Sol ele está na sua baixa de atividade, que é um período cíclico. O período de inversão polar completo, ou um período de um relógio que a gente fala, é um período de 22 anos. Ou seja, 11 mais 11. Quando os polos inverte novamente, completando uma volta total do relógio solar magnético. E esse pulso solar que o pessoal tanto fala, muitas pessoas falam, mas aconteceu uma tempestade solar gigantesca, isso e aquilo. Veja bem, não era para acontecer isso.
né? Isso não era para estar acontecendo agora, porque nós estamos na baixa solar. Essas intervenções que estão ocorrendo no Sol, elas são basicamente o resultado de uma intervenção de seres ou civilizações muito mais avançadas que a nossa, que se utilizam o Sol como um portal de entrada do planeta Terra. E o Sol tem demonstrado a entrada de grandes naves que são vistas de tempos em tempos em uma grande atividade, talvez inclusive um grande confronto nas cercanias do nosso Sol. Isso foi observado pelo Observatório Solar Americano há um tempo atrás, e isso ocasionou a fechada desse observatório pelo próprio FBI na época, que deu um monte de desculpas e um monte de coisa, mas muita gente foi colocada na parede justamente para ficarem caladas com relação ao que elas viram observando o Sol. Analice. Poxa, perdi ao vivo. Tudo bem, Ana? Cara, sobre o que estão falando de um tal encontro na Lua de Júpiter, onde lá estava o Elon Musk, entre outros, sua opinião sobre o assunto. Obrigado desde já. Eu não fiquei sabendo muito disso, não. Mas o que a gente sabe é que Júpiter é um ponto avançado, onde alguma das luas de Júpiter fala-se muito da existência de uma base alienígena, principalmente na Lua Europa. Mas isso são rumores, veja bem, são conjecturas e histórias que rolam por aí, mas nada concreto que nós possamos provar na prática, né? Maria Ivanita. Vênus é parte da Terra, Caio? Vênus era uma antiga lua de Júpiter, que foi praticamente movida de sua órbita e veio parar nas cercanias perto de Mercúrio, depois da grande catástrofe do Sistema Solar, ocasionada pela explosão de dois planetas que explodiram no nosso Sistema Solar, com intervalos de milhões de anos entre um e outro. Coraci Júnior. Caio, as religiões seriam egrégoras? Se sim, como usá-las em nosso favor? As religiões são motivo de controle, são motivo de discórdia, conflito, são motivos de dominação mental. Para usá-las a nosso favor é algo muito complicado. Por quê isso? Sempre um sistema de crença, ele é criado em torno de certos interesses, certas agendas, que não são os nossos interesses e as nossas agendas. Essa que mora a problemática. Logicamente que as religiões também são utilizadas para frear um pouco essa parte humana correlacionado com o nosso lado animal, vamos assim dizer, né? Essa animalidade, essa violência e outras coisas mais, outras mazelas do ser humano. A religião é utilizada para frear esse tipo de coisa, além do controle mental e outras coisas mais que muitas pessoas se utilizam das mesmas, né? Ao nosso favor, o que eu poderia dizer, alguns sistemas de crença podem ser utilizados, obviamente, para frear esse lado violento do ser humano, né? Mas, infelizmente, nos últimos milênios, a utilização da religião tem provado o contrário, infelizmente, né? Promovendo guerras e genocídios em nome de Deus, né? Entre aspas. Então é uma coisa muito triste, muito séria. Edilene Marcolino. Tudo bem, Edilene? Caio, estou sendo visitada por orbes de cores brancos, roxos e azuis. Sabe alguma coisa sobre isso? A existência de orbes geralmente é a existência de entidades ao seu redor.
Podem ser espíritos, pode ser alienígenas, pode ser um monte de coisa. Pode ser sondas do futuro, inclusive, de outras dimensões. Pode ser uma gama de coisas. Então, Edilene, fica muito difícil a gente bater o martelo e falar, não, é isso, é aquilo. Então eu prefiro deixar em aberto, porque justamente é algo muito particular de cada um. Precisa ver o que você sente quando às vezes. Se você sente uma coisa boa, é uma coisa que está ali a seu favor. Se você sente repulsa, medo, ou alguma coisa te incomoda, então realmente são coisas que estão ali para criarem alguma coisa ao seu redor que talvez não seja muito ao seu favor. Edson EDKN, qual a técnica de projeção astral que você recomenda para termos acesso à resistência? Como encontrá-la? Existem várias técnicas, Edson. Para os principiantes, eu sugiro aquela técnica de você acordar de madrugada, naquele estado, e ficar tentando atingir aquele estado entre acordado e dormindo. Vocês já sentiram aquele estado que vocês dão até um pulo na cama? Esse estado que justamente com autossugestão, frases que você repete, não, vou me manter consciente na saída do meu corpo, vou me manter consciente. Nesse estado, e fazendo como se fosse uma rotina, acordando tal hora, você pode atingir a saída do corpo com consciência. É uma sugestão que fica aí para as pessoas começarem a tentar alguma coisa do gênero. Mas obviamente que existem muitas obras, eu vou colocar inclusive talvez alguma coisa aqui, em termos de livro, que as pessoas podem consultar, eu vou colocar aí na comunidade, no canal, podem consultar para tentar realizar a sua própria saída do corpo com consciência ou projeção astral. Marcelo Brito. Dizem que se houver essa intervenção, eles implodem o sistema solar inteiro. O Marcelo está se referindo à intervenção externa de grupos que estão ao nosso favor, no sistema solar. É uma questão muito complicada, muita conjectura por aí, muita gente fala um monte de coisa, porque a Federação Galáctica, isso e aquilo. As pessoas na verdade não sabem absolutamente nada de nada. Não sabem nem como que é um alienígena, quanto mais quererem fazer conjecturas a respeito do que eles acham de nós e o que estão fazendo por detrás dos nossos narizes, né? Ou por debaixo dos nossos narizes. Então, muita gente fala eu vejo muito canal na internet falando, não, porque agora os reptilianos, os draconianos, porque isso, porque aquilo. Na verdade são tudo balela, é tudo bafafá. Mas aquele whistleblower, aquela pessoa que dedurou, que trabalhou na inteligência, falou e não sei o que. Muita coisa sensacionalismo. Eu torno a falar aqui no Projeto Terra Oculta. O Projeto Terra Oculta há 32 anos estuda isso e não sabe nada. E são coisas misteriosas que estamos todo dia aí tentando desvendar e descobrir. Então quando as pessoas vêm com essa conversa aí de não, porque é assim, porque a confederação, porque isso, aquilo. Então, Marcelo, precisa tomar muito cuidado, porque fala-se muito, mas nada se sabe por aí. Não que eu também seja um guru, muito pelo contrário. Eu estaria sendo cínico, hipócrita, dizendo se eu dissesse que eu sei mais, que eu sei isso, que eu sei aquilo. Muitas coisas que o Projeto Terra Oculta coloca aqui, nós colocamos após anos de observações desse ou daquela fenomenologia, que nós vamos ligando pontos e falando, não, talvez seja isso, aquilo, mas nada também com muita certeza, porque é um território muito difícil de você, dentro do sistema de controle, conseguir se situar, né? É muito difícil mesmo. Então eu fico, às vezes, boquiaberto com pessoas aí em outros canais falando um monte de asneira aí. Inclusive o tio Corey aí, Corey Good, né? Às vezes ele fala cada besteira aqui. Tem coisas verdadeiras, mas tem coisa para desinformar, e aí forma aquela salada russa.
E aí você fala, mas como você sabe que são coisas verdadeiras? Porque, obviamente, tem coisas que são fatos ligados durante vários anos que o projeto mapeou, e aí sim surge uma certa informação. Porque informação, ela só surge quando, na verdade, você tem informação, eu quero dizer o conhecimento. O conhecimento só surge quando você liga esses pontos. Você liga esses pontos, né? Caio, o que você acha das previsões de Baba Vanga para o ano que vem? Não vi, talvez eu vá ver e eu volto a falar, Sabrina. Então fico devendo essa daí, né? Boa tarde, Caio. Fale sobre os exilados de Capela. Bom, Capela é uma estrela binária. E Capela tem a história dos exilados de Capela, que são... A Capela teve uma guerra praticamente que destruiu uma boa parte do planeta, e algumas pessoas foram exiladas, alguns espíritos foram exilados para a Terra após essa guerra, né? Acredito que foi uma guerra atômica, inclusive, ou de grandes proporções, e segundo dizem a espiritualidade superior, entre aspas, né, decidiu exilar, degradar esses espíritos que trouxeram um certo avanço tecnológico e moral para a Terra, porque eles eram muito mais avançados do que os nativos da Terra. Essa é a história dos exilados de Capela. Até que ponto isso é uma realidade? Não sabemos. É algo que ou você acredita ou você não acredita, né? O que temos, obviamente, são espíritos no passado muito mais avançados do que a humanidade atual, construindo cidades e templos e monumentos megalíticos gigantescos com uma tecnologia além da nossa imaginação. Então subentendemos que esses espíritos, ou essas mentes na época, encarnadas em corpos humanos, eram muito mais avançados em conhecimento do que nós hoje em dia. Mas também sabemos que nós somos a sétima civilização, porque 6 civilizações já passaram pela Terra, e logicamente que foram civilizações muito mais avançadas que nós. Então há uma grande dúvida aí, se muitos espíritos que trouxeram essa tecnologia na Terra já eram nativos daqui. Sabemos que também muitos espíritos vieram de Marte e trouxeram sua contribuição. Então essa história toda é muito complicada, Não há provas materiais, obviamente, de que houve esse degredo de Capela, mas há sim provas materiais de grandes construções do passado que ainda estão em pé, porque foram feitas em pedra. E nós sabemos que a pedra é um material que dura milhões e milhões de anos se for necessário. Mas o vestígio de tecnologias avançadas, além dos monumentos deixados, esses vestígios se perderam obviamente com o tempo, porque nenhum material como metal, ferro e outras coisas, aço, consegue durar por milênios e milênios, né? Existem alguns fósseis anômalos conservados em minas de carvão que atestam a existência dessas civilizações tecnológicas avançadas do passado que habitaram o planeta Terra há milhões de anos atrás. Raquel Araújo, dá para estocar informação em sistemas alternativos para as gerações futuras, não? Penso muito nisso. Dá sim, mas o problema é a volatilidade. Quanto vai durar uma plataforma dessa alternativa? O YouTube anda aos trancos e barrancos, né? Existem outras plataformas que apareceram e desapareceram em questão de anos. Então, até que ponto uma plataforma pode durar online? Essa é a questão. Então, se você estoca informação e depende de uma plataforma, a duração dessa plataforma é a garantia
que essa sua informação seja passada para gerações futuras. E isso é uma coisa muito incerta e muito volátil, né, hoje em dia, principalmente no mundo digital. Maria Alice. Inclusive, antes de eu comentar a pergunta da Maria Alice, muitas civilizações do passado deixaram muitas coisas em pedra, porque a pedra, obviamente, dura mais do que qualquer sistema digital e qualquer plataforma digital. Maria Alice Trincheiro, tudo bem, Maria? Caio, com essa criação de criptomoedas, com a maioria da população mundial que não entende nada de garimpar moeda, vai ficar no futuro? Como vai ficar no futuro, em sua opinião? É uma questão muito interessante, porque criptomoedas é uma coisa muito incerta. Muita gente ganhou dinheiro e muita gente também se danou e perdeu tudo. Obviamente que no futuro o valor vai estar incutido em você. O crédito vai estar no teu corpo. Então nós não vamos ter mais dinheiro, mas sim crédito. E esse crédito vai estar de alguma maneira atrelado a você, né? E é uma coisa muito interessante, porque praticamente a pessoa vai se tornar um imobilizado em contabilidade, né? É muito estranho isso. Caio, você acredita que irá ocorrer a redução da população? E sim, seria algo necessário para a sobrevivência do meio ambiente? A redução já está ocorrendo naturalmente e artificialmente, das duas maneiras, né? Mas esse negócio de diminuir a população para preservar o planeta é uma balela, uma inverdade, porque com a implementação de tecnologias limpas, você poderia ter 50 bilhões de pessoas nesse planeta, vivendo tranquilamente sem estragar o meio ambiente. Mas infelizmente essas tecnologias não são liberadas para a grande população, e a elite, que nos controla de uma maneira indireta, decide então reduzir a população, ao invés de dar condições para que essa população viva de uma melhor maneira, com qualidade de vida, despendendo menos energia suja, que acaba prejudicando o próprio ambiente, o ecossistema, né? Danilo Campos, o que você acha do caso do rancho Skinwalker? Skinwalker é uma área antiga onde você tem vários portais, né? Os indígenas, os nativos americanos já sabiam disso. E é ali que adentram vários objetos voadores não identificados e outros seres e outras coisas mais. E muita coisa aconteceu aí nesse rancho Skinwalker nos Estados Unidos, né? Você tem o Stardust também, que é poeira cósmica, que é outro rancho, e os dois são muito parecidos, né? Se bem que o Skinwalker é mais ativo. E o Skinwalker, você já teve vários programas de televisão tentando filmar alguma coisa lá. Mas é interessante que as coisas que transitam ali no Skinwalker são inteligentes o suficiente para que quando a mídia se aproxima, elas simplesmente se escondem, desaparecem. E quando a mídia vai embora, as coisas voltam a interagir abertamente conosco. É um negócio muito interessante, o Skinwalker. Raquel Araújo, seria bacana contribuir na corrida espacial mesmo sabendo da verdade? Eu acredito que sim, mas eu acredito que isso não vai ocorrer. Eu sou exemplo vivo disso, me candidatei como um dos astronautas para ir para a Lua. Fui cortado do programa quando abri meu bocão dizendo o que era a Lua e o que eu estava pretendendo fazer no lado oculto da Lua. E isso deixou muita gente com o cabelo em pé. E é por isso que até hoje o meu canal não cresce. E é por isso que até hoje também eu fui cortado de outras coisas mais que eu não cheguei a comentar com vocês. Talvez um dia eu comente, né, em relação ao programa espacial. Priscila Suomi, Caio, quais as transformações está prevista ainda na sociedade daqui para frente? Você acredita que está ocorrendo uma peneira, uma seleção de pessoas, e será ocorrer mais cortes na humanidade de pessoas? Não é bem uma peneira, está ocorrendo um ajuste, vamos assim dizer, um ajuste, uma calibração
Nós mudamos de realidade ou de linhas temporais já 4 vezes no ano passado e mais umas 2 vezes esse ano. Então é uma coisa muito complicada. E você pode me perguntar, mas como você sabe disso? Se vocês pegarem certas coisas que ocorrem por aí, vocês vão ver saltos abruptos e efeitos interessantes em questões geopolíticas e econômicas no mundo. E esses saltos abruptos e certas coisas que ocorrem justamente pela essa mudança de linha temporal. Um anacoreta, qual a verdade? Não existe a verdade, ela é flexível. Conforme o consciente coletivo vai mudando, a verdade vai mudando. Essa aqui é a grande verdade, né? Então a verdade absoluta não existe. Existe todo um dinamismo, uma metamorfose. Até me fez lembrar o Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. É o que o planeta é hoje em dia, né? Essa transformação constante. Recursiva, porque muitas dessas transformações são cíclicas, né? E muitas coisas são induzidas também para que coisas retornem ou sejam resetadas, vamos assim dizer. Jusemara Castro. Caio, procedem os boatos que os humanos foram expulsos da Lua por seus habitantes? Procede. E acordos foram feitos para que humanos também sejam levados para lá e trabalhem na Lua. E é por isso que nós não voltamos na Lua já faz um bom tempo, mais de 50 anos. E isso preocupa muito, porque agora, com a corrida espacial, principalmente de empresas privadas, vamos ver o que isso vai dar. O Elon Musk já foi encostado na parede, já ameaçam falir a empresa dele justamente porque ele quer chegar no fundo do poço. Caio, o que você acha dos Xenobots? Xenobots são células, robôs, criadas que têm a capacidade de se multiplicar por si só. É uma tecnologia que é uma faca de 2 gumes. Você pode utilizar em prol da humanidade ou você pode utilizar para fritar a humanidade, né? Os Xenobots, se utilizar de uma boa maneira, podem até construir naves orgânicas que poderão ser capazes de nos transportar de uma dimensão para outra, né? Isso é o ápice dos Xenobots, né? Podem ser utilizados na produção de órgãos, mudança genética, criação de partes humanas, por exemplo. Combater doenças, podem ser criadas vacinas com Xenobots. Mas tudo tem o seu risco também, porque se você não souber manusear direito essas máquinas orgânicas, você pode causar um dano terrível e irreversível no corpo humano também, né? Então é uma faca de 2 gumes os Xenobots. É o futuro, porque Xenobots na verdade, os primeiros passos da implementação tecnológica das máquinas orgânicas no mundo físico, né? Além do nosso corpo humano, que já foi implementado há muito tempo atrás. Adilson Almeida. Oi, Caio. A sonda chinesa fotografou ao longe uma estrutura na Lua e está dirigindo para ela. Você acha que a China vai abrir o verbo? É um mistério, porque se a China abrir o verbo, tudo vai ruir. Pode ser uma das cartadas da China, porque a Ásia possui uma facção diferente do Ocidente. E nesse exato momento, um está enfrentando o outro mano a mano, tete a tete. E vamos ver às vezes de uma situação dessa surge uma coisa boa, porque um deles decide abrir a boca e muda completamente o planeta, né? Ricardo Lira, e o meteoro para 2022, Caio? É uma coisa incerta. Vamos ver aí o que vai rolar, né? É como se acertar na loteria, né? Ninguém sabe o certo. E eu estaria sendo hipócrita se falasse, não, tal data vai cair um meteoro. Isso é absurdo, isso não procede.
é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou dividir esse vídeo em mais um outro que tem uma tonelada de pergunta, né? Porque o pessoal fez mais de 40 perguntas que ficaram faltando. Então eu vou dividir em dois, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E a gente se encontra então na próxima semana aqui para responder o resto dessas perguntas. E vão deixando suas perguntas aqui abaixo no vídeo também, que a gente vai comentando aqui conforme a gente vai destrinchando os assuntos aí no projeto Terra Oculta. Então é isso aí, gente. Tenha uma boa semana, né? Eu desejo então para vocês tudo de bom, né? Bom fim de ano, né? Boas festas aí para quem quiser se confraternizar nesse fim de ano, né? Apesar do canal não seguir nenhum tipo de sistema sociopolítico, econômico e religioso, nenhum sistema de crença, o canal deseja um bom fim de ano para todos e que nós consigamos nos encontrar cada vez mais e com esse conhecimento interior possamos modificar a nossa realidade ao nosso redor, para o bem da raça humana, obviamente. É isso aí, gente. Muita paz, muita prosperidade, muita energia. É o que o canal e o projeto Terra Oculta deseja a todos vocês e a todos nós. Até mais, gente.